meus amigos! Vocês que estão se preparando para o TRT, 16ª Região. Eu sou o professor Rodrigo Bezerra, de Língua Portuguesa. Inicialmente, quero deixar o meu grande abraço para todos vocês que vão se submeter a este concurso. E eu quero, num vídeo rápido, sem tomar muito seu tempo, fazer aqui uma análise do edital de alguns pontos. Eu liguei para alguns professores, né, e a gente discutiu quais são os pontos fundamentais e essenciais. Mas antes de eu falar sobre isso, eu queria convidar você a participar do nosso aulão presencial aí na cidade de São Luís. Eu, professor Renato Saraiva, professor Rafael Tonazzi, Ariana Manfredini, professor Éden Napoli, nós queremos dar um grande abraço em você. Tá? No dia 3 de maio, aí no Hotel Pestana, na Avenida Vicenia, acredito que seja esse o endereço correto, número 1, das 9 às 17 horas, nós estaremos juntos aí nesse hotel para que a gente transmitir aquelas últimas dicas, aquelas últimas informações, e aí comentar e fazer comentário, um resumo daqueles pontos que nós temos certeza, baseado em nossa experiência, que vão cair na sua prova no dia seguinte, para deixar você turbinado e, obviamente, transmitir aquela energia positiva, dar aquele abraço, né, transmitindo aquela força para você, tá bom? Então, não se esqueça, dia 3 de maio, Hotel Pestana, aí em São Luís, eu quero estar com você, eu quero transmitir essa energia positiva, tá bom? Vamos à nossa análise do edital do TRT da 16ª Região, passando pelas matérias aqui dos conteúdos mais importantes para o cargo de analista judiciário. Amigos, primeira coisa que eu queria conversar com vocês é sobre nossa matéria de língua portuguesa. Vamos dar uma olhadinha aqui no edital, olha só. No seu edital, na parte de português, isso aqui é um edital sempre repetido da Fundação Carlos Chagas. Professor, o que é que cai indiscutivelmente? Com certeza, uma questão do ponto 5, emprego de tempos e modos verbais. A gente avisou isso ao longo das nossas aulas, tá? Provavelmente eles devem trabalhar com 3 tempos, o presente do indicativo, o pretérito imperfeito e o futuro do pretérito do indicativo. Cuidado com esses caras. Volta para cá. Certamente uma questão de vozes verbais, tá? Provavelmente uma questão simples. A FCC não tem dificultado nas questões de transcrição de ativa para passiva. Vê aquelas orientações do que pode, do que não pode converter para voz passiva. Questão tranquila. Para cá. Certamente uma questão de concordância verbal, tá? Cuidado com as regras principais, notadamente com a questão do sujeito oracional. É sempre uma regra muito cobrada pela FCC. Para cá. Indiscutivelmente uma questão de regência verbal e nominal, notadamente com o emprego do pronome relativo. Então, aquela história do pronome relativo preposicionado. É sempre uma questão batida. Volta para cá. Com certeza, uma ou 2 questões de pontuação. Se você pegar as últimas provas de português da FCC, em quase todas elas colocaram 2 questões de pontuação. Então, é um assunto que eu não tenho a menor dúvida vai estar na sua prova. E o último, que é um ponto que eles vão explorar também bastante, que é o ponto 12. Aqui, que é aqui, redação, confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas, que é aquela questão da correção gramatical, tá? Você identificar o que está certo e o que está errado. Durante o curso a gente fez a análise, mostrou como é que você deve resolver essas questões. E, lógico, interpretação de textos, né? Que provavelmente abre toda a prova da FCC, você tem interpretação de texto. Qual é o nosso recado? Garanta-se na parte gramatical, tá? E com certeza a interpretação não vai vir difícil, você também vai acertar. Continua conosco aqui, vamos lá. Veja, nossa próxima análise é informática. Eu liguei para a professora Emanuele Gouveia e perguntei, professora, o que é que cai da sua matéria? Não tenho a menor dúvida que vai estar na prova, nessa parte informática. Com certeza, ela me disse que eu vou ter uma questão sobre o ponto 1. Essa questão de utilização de aplicativos, notadamente essa questão aqui de edição de textos, essa parte de editoria de texto, tá? Depois, trabalhar com Microsoft Office 2010, com certeza uma perguntinha batendo em cima disso. Outra coisa, conceitos aqui, o ponto 3, perguntinhas sobre conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas,
aplicativos e procedimentos associados à internet e à intranet. Sempre uma perguntinha baseado nisso. Sempre uma perguntinha. E nós temos uma pergunta também interessante sobre o ponto 5, mecanismos básicos de proteção da informação. Beleza? Então, informática, cuidado com esses pontos. Noções de gestão pública. Vejam que noções de gestão pública, na verdade, eles trouxeram, na verdade, a matéria de AFO, Administração Financeira e Orçamentária. Tá? Colocaram esse nome bonito de gestão pública, mas na verdade, né, deveria ter colocado aqui como Administração Financeira e Orçamentária. Por quê? Porque praticamente eles cobram orçamento aqui dentro. Liguei para o professor Wilson, aliás, eu não liguei, ele trabalha aqui conosco, aqui na cidade de Recife, né? Encontrei com ele aqui, bati um papo legal, e ele me disse, Rodrigo, com certeza, vem cá, com certeza uma questão vai envolver de orçamento, trabalhando sobre princípios orçamentários. Tá? Outra pergunta também que ele disse que é batido, outro ponto também batido, é o ponto 4, orçamento na Constituição Federal, que é essa questão dos princípios constitucionais vigentes para a questão orçamentária. Veja as aulas de resolução de questões de professor Wilson, com certeza você não vai ter problema aqui para fazer isso, tá bom? Vem para cá. Presta atenção, matemática, raciocínio lógico, para a área administrativa, tá? Não vai cair para a área judiciária. Professor Jairo Teixeira. Professor Jairo conversou comigo, ele disse, Rodrigo, um programa sempre muito repetido da FCC. Com que é que o candidato tem que ter cuidado, tá? Tem que ter cuidado com razão e proporção. Regra de 3 e porcentagem. Essa parte de porcentagem, juros simples e compostos, nessa área de matemática, são sempre conteúdos bastante cobrados. Depois, ele me disse o seguinte, Rodrigo, avisa ao pessoal que dentro dessa parte de raciocínio lógico matemático, tem que se ter muito, muito cuidado com essa questão do raciocínio, quando ele trabalha aqui, essa parte final aqui, ó, do ponto 10, tá? Que é compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal, raciocínio matemático, sequencial, orientação espacial, temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. Sempre tem uma perguntinha, um problema envolvendo essas noções aqui, ok? Volta comigo. Depois, essa noção de gestão, já passamos por ela. Presta bem atenção. Se você é de técnico judiciário, o que é que a gente vai chamar a sua atenção? Português não muda, mesma coisa, tá? Noções de direito para quem é da área de técnico. Presta bem atenção. Quem é técnico, vem para cá. Indiscutivelmente, liguei para o nosso professor, que está escalado aqui para essas noções de direito, tá? Professor Éden Napoli. E ele diz, professor, é o seguinte, princípios básicos da administração pública. Indiscutivelmente vem pergunta em cima disso. Não tenho a menor dúvida disso. Depois, poderes e deveres dos administradores públicos. Então, os poderes vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar, poder de polícia, deveres dos administradores públicos. Uma perguntinha sobre isso. Indiscutivelmente, uma pergunta sobre a 8.112. Afinal de contas, não é possível que você vá ser servidor público e você não conheça a sua lei, a lei que vai reger a sua relação com a administração pública. Então, uma perguntinha aqui, volta para cá. Talvez aconteça alguma pergunta sobre licitações e contratos administrativos. Orientação nossa, leia a lei. Leia, por quê? Porque como a FCC ela é uma banca muito baseada no texto legal, lendo a lei você vai, com certeza, acertar, tá bom? Vamos agora ao seguinte, passar para cá, passamos por alguns conceitos específicos de alguns conteúdos, eu estou com todo o edital aqui, vocês estão vendo que todo o edital está comigo aqui. Vamos agora aos conhecimentos específicos vamos fazer somente a análise dos específicos para analista judiciário,
área judiciária e oficial de justiça avaliador federal, tá bom? Então vamos começar aqui. Primeiro, direito constitucional. Queridos, o que é que entra em direito constitucional, tá? Ligamos no nosso professor de direito constitucional e aí o que é que ele vai nos orientar? Professor Romualdo, o que é que cai nisso aqui? Ó, indiscutivelmente, Constituição, princípios fundamentais. Possibilidade muito grande de uma pergunta sobre isso. Depois, grandes chances de ter uma pergunta sobre os pontos 3, alguma coisa de controle de constitucionalidade, e certo, uma questão de ponto 4, dos direitos e garantias fundamentais. Então, precisa ler aqueles artigos, acredito que do 5º até o 14º, mais ou menos por ali, tem que estar lendo esses artigos, tá? A FCC é uma banca que pega o texto da lei, portanto, lendo isso aqui, você vai indiscutivelmente acertar, tá? Continuando aqui, uma pergunta importante sobre o ponto 6, da administração pública. Sempre, né, que é a questão como é que eu posso dizer a você, das normas constitucionais atinentes à administração pública, tá bom? E, para terminar aqui, importante que você veja o ponto 10, obviamente, do Poder Judiciário, tá? É possível que caia uma pergunta sobre os poderes, mas como aí eu tenho um TRT que está ligado ao Poder Judiciário, importante que você conheça isso, ok? Vem para cá. Direito administrativo. Maravilha, professor Matheus Carvalho. Liguei, professor, o que é que pode cair? Ele aposta que, obviamente a gente já falou, administração pública, princípios básicos. Você tem que conhecer, né, princípios básicos. Poderes administrativos. A gente já mencionou lá atrás, tá? Poderes administrativos. Depois, ponto 4, sempre uma perguntinha sobre ato administrativo. Então, conceito, requisitos, atributos, anulação, revogação, tem que conhecer essa parte de atos administrativos. Depois, ele aposta no ponto 5, organização administrativa, tá? Ponto 7, servidores públicos, que volta àquela questão da Lei 8.112, tá? E o ponto 10, improbidade administrativa, a Lei 8.429. Então, duas leis que você precisa ler, a 8.112 e a 8.429, porque provavelmente haverá uma questão envolvendo essas duas leis, tá bom? Volta para cá. Direito do trabalho, professores Rafael Tonassi, tá? E professor Renato Saraiva, grande idealizador aqui do SERS, tá? Perguntamos o que é que cai dentro desse grande edital aqui de direito do trabalho. Professor Renato Saraiva aposta com certeza aqui, vem para cá. Olha só. Então, direito do trabalho, ponto 2. Dos direitos constitucionais dos trabalhadores. Indiscutivelmente, uma perguntinha que vai mexer nisso aqui. Professor Rafael Tonassi, ele disse que indiscutivelmente, ponto 4, dos sujeitos do contrato de trabalho. Sempre, ele me disse, nas últimas provas da FCC, sempre nós temos uma pergunta envolvendo essa questão de empregado e empregador, tá? Outro ponto importante aqui, ponto 9 do nosso edital, rescisão do contrato de trabalho. Então, essa questão de justa causa, despedida indireta, dispensa arbitrária, da culpa recíproca, indenização, tá? Depois, ele aposta nos pontos 11, estabilidade e garantias provisórias de emprego, tá? Ponto 12, da duração do trabalho, jornada, ou seja, uma pergunta certa sobre jornada de trabalho, e ponto 15, uma pergunta sobre salário e remuneração. Então, ó, orientação desses nossos professores é que você estude muito esses pontos, tá? Não que, claro, a gente está fazendo aqui uma análise baseada na experiência dos nossos professores nas últimas provas. Não é que não possam cair outros pontos, mas esses são sempre os mais cobrados. Volta para cá. Direito agora é processual do trabalho. Professora Ariana Manfredini. E ela disse, professor Rodrigo, indiscutivelmente, nós vamos ter
uma pergunta sobre competência. Então, justiça do trabalho, organização e competência. Depois ela disse, ó, indiscutivelmente, uma pergunta aqui do ponto 12, tá? Que é essa parte de audiências, né? Conciliação, instrução e julgamento. Ponto 13, das provas, sempre uma perguntinha lá das provas. Depois, pontos 15, tá? Do procedimento ordinário e sumaríssimo, ou seja, do procedimento. Depois, ponto 23, aqui falando sobre recursos no processo do trabalho. Então, como eu disse, podem acontecer perguntas, podem acontecer indagações, podem, sobre outros tópicos, mas é muito provável, tá? É muito provável que esses pontos sejam os mais cobrados, beleza? Vamos agora aqui, direito civil, professor Cristiano Sobral, volta para cá. Liguei para o professor Cristiano Sobral. Professor Rodrigo, não tenho a menor dúvida. Nós vamos ter uma perguntinha sobre dos fatos jurídicos, dos negócios jurídicos, dos atos jurídicos lícitos e dos atos ilícitos, tá? E ele disse para que vocês foquem na questão dos vícios ou defeitos dos atos dos negócios jurídicos. Então, grava isso aqui. Outro ponto importante, vem para cá. Vamos lá. Ponto 12, nessa questão das obrigações. Ter cuidado com aquela questão de obrigação de dar coisa certa e incerta. Ele diz que é outro ponto que tem caído muito nas provas da Fundação Carlos Chagas. Volta para cá. Depois, ponto 13, aqui nessa parte de responsabilidade civil, tá? Responsabilidade, ó, ter cuidado com a responsabilidade contratual objetiva do empregador. Já que nós estamos num concurso para o Tribunal Regional do Trabalho, essa parte de responsabilidade do empregador, ela sempre é cobrada. Vem para cá, voltando para cá. E ponto 15, nessa parte dos contratos, ele diz muito importante com o contrato de compra e venda e ter cuidado para estudar vícios redibitórios, tá? Sempre conteúdos bastante cobrados. Volta para cá. Processual civil, professora Sabrina Dourado. Conversei com a professora Sabrina e ela me disse, professor Rodrigo, experiência e baseado nas últimas provas da FCC, indiscutivelmente, ponto 6, competência. Sempre uma pergunta envolvendo esse ponto 6. Ponto 10, do processo e do procedimento. Cuidado, porque ela avisa que esse ponto 10 é muito grande. Você fala do processo e do procedimento, existem várias coisas que envolvem esse ponto 10 aqui, ok? Depois, ponto 20, recursos. Perguntinhas sobre recursos. Depois, 21, do processo de execução. Perguntinha provável ali em cima, tá? Agora ela orienta, ela diz, ó, pede para os alunos não se esquecerem de ler, por exemplo, alguma coisa sobre provas. Então, sempre também um ponto muito provável de ser indagado. Da questão da prova, questão da audiência, uma leitura boa, e, por fim, tá, aqui ao finalzinho, o ponto 28, uma leitura na lei de informatização do processo judicial. Nada difícil, mas ela diz que é provável que nós tenhamos uma pergunta sobre isso. Tá bom? Então, para você que vai para analista judiciário oficial avaliador, nós estamos te oferecendo um curso de resolução de questões, nós temos um aulão e agora eu estou falando com você para que você otimize os estudos. Principalmente você que nesse momento está se perguntando assim, professor, o que é que eu devo focar? Né? Porque o conteúdo é muito grande. O que é que eu devo nesse momento revisar? O que é que eu devo, talvez você que esteja um pouco esquecido, eu pego um resumo, eu pego bons livros de resumo, eu leio o quê? Está aqui para você a análise do edital para
que você possa, nessa reta final, até a data do concurso, você fazer essas pequenas revisões desses pontos mais importantes do edital. Tá bom assim? E não se esqueça, eu quero me encontrar com você aí em São Luís, lá no dia 3 de maio, para te dar um grande abraço na revisão presencial. Tá bom, gente? Ó, grande abraço e sempre contem conosco aqui do Complexo de Ensino Renato Saraiva. Se desejar mais informações, ó, entra aí na nossa página do Facebook, curte a página do Complexo de Ensino Renato Saraiva, curte a minha página do professor Rodrigo Bezerra e, ó, vamos juntos, se Deus quiser, rumo à aprovação. Um grande abraço, galera!